a aprovação ela é imediata. Ela não leva, às vezes, nem 5 minutos, às vezes ela não leva nem 2 minutos, às vezes ela leva, depende do CPF. Mas a aprovação é imediata, só que o contrato não. O contrato ele demora para liberar. Então, às vezes, deu aprovação, tudo, o cliente aprovou não, o banco aprovou, porém, o contrato vai demorar mais ou menos 1 hora ali para poder ser assinado, 1h20. Só que é rápido, rapaziada, tu consegue isso, dependendo da hora que tu fizer, tu consegue isso na maior parte das vezes no mesmo dia. Só que tu não tem como concluir no mesmo dia o financiamento. Entenderam? Concluir no mesmo dia geralmente é para quem está comprando a moto à vista. Quem está comprando a moto financiada não. Por quê? Porque a financeira é quem nos paga. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer todo o processo ali de assinatura do cliente, de emissão do recibo, vistoria de financiamento da moto, subir todos os dados para o sistema. Rapaziada, mais um dia aí com a Tracer. Agora tá feio aqui de combustível o negócio, mas eu acho que dá pra gente ir até a loja. Pelo menos até a loja a gente vai, depois a gente abastece. Recebemos algumas perguntas ali em relação a entrega de moto, negociação à distância e tudo mais. Vou tentar explicar um pouquinho nesse vídeo como é que funciona, para deixar um pouco mais claro para quem tem vontade de negociar uma moto com a gente. Quem já negociou sabe como é que é, né, o procedimento, mas quem não tem, fica sempre na curiosidade. Mas antes da gente falar como funciona, eu já quero dizer que para clientes do Norte e do Nordeste, por que fica inviável levar a moto? Por conta de frete. O que acontece? É muito difícil encontrar frete para a região do Norte e do Nordeste, muito difícil. E quando encontra, o valor corresponde a uma porcentagem extremamente alta. Vou dar um exemplo: o cara está comprando uma moto de 20 mil e dá 7 mil de frete. Entendeu? Ou seja, isso é inviável. O cara está comprando às vezes uma moto mais cara, dependendo da região, para fazer um transporte exclusivo, dá mais de 10 mil de frete, 12 mil de frete. Então isso torna as negociações com o pessoal do Norte e Nordeste inviável. Não é porque a gente não quer vender para lá. A gente, se pudesse, queria botar moto no Brasil inteiro, porque a gente tem muito seguidor do Norte e Nordeste, cara, muito. Vocês não têm ideia da quantidade de gente do Norte e Nordeste que segue a gente. Essa região é muito forte, os caras estão sempre comentando, estão sempre ligando, estão sempre mandando mensagem. Então, cara, a gente é muito grato ao pessoal do Norte que acompanha o canal, muito grato, muito grato. O pessoal tá sempre nos vídeos, cara. Só que as negociações para lá são inviáveis por conta disso. Quem sabe no futuro, né, a gente tenha alguma empresa especializada, né, em transporte de motocicletas que consiga fazer pacotes para esse tipo de região. Existe nessas empresas de guincho, de cegonheira, né, que transporta carros do norte para cá, que leva. Só que, rapaziada, sinceramente, a gente não teria coragem de botar uma moto nossa dessa daqui em cima de uma cegonha dessa, porque o risco é tão grande, que a moto é capaz de sair daqui de uma maneira, chegar de outra, o cliente vai achar ruim com razão. Então não existe a segurança. O transporte da motocicleta à distância, a venda à distância, tem que a moto sair do jeito que chegou, tá? Isso é primordial, a moto tem que sair do jeito que chegou. Então é feita uma vistoria aqui, é feita uma vistoria de seguro, tá? É feita uma declaração de transporte, uma autorização de transporte, e nessa declaração é preenchido os dados da motocicleta, valores para fazer o seguro da moto. Ou seja, a moto ela sai segurada. Então ela vai em van fechada, ela não vai ao ar livre, ela vai monitorada. E quando tu leva numa cegonheira, tu não tem isso. Tem muitas variáveis, intempéries, coisas que possam comprometer a moto. Não estou conseguindo enxergar o semáforo. Então é muito complicado. Então a gente espera que no futuro a gente consiga sim atender, né, essa parcela de seguidores inscritos, que são milhares, que nos acompanham da região Norte, Nordeste e tudo mais. Mas infelizmente para vender ainda assim não é possível, a não ser que a pessoa venha para cá, como já aconteceu. Nós tivemos um cliente de longe, eu não lembro qual que era a cidade dele, e ele veio de férias visitar parentes em Santa Catarina e ele voltou para o norte de moto, né? Voltou de Triumph, de Bonneville, não, acho que era uma Bonneville. Então assim, teve esse caso. E teve um caso de um cliente que ele tinha também parentes no Rio de Janeiro e botou o frete para o Rio de Janeiro. Então isso também pode acontecer, mas é basicamente isso. Por isso que a negociação com o norte fica inviável por conta dessa maneira. Cara, que sol forte, cara, nossa senhora. Mas enfim, agora sim vamos fazer ali a parte de negociação à distância.
Quando tu negocia uma moto à distância, a gente tem um conceito um pouquinho diferente do conceito base de vender moto, né? O conceito base de vender moto e carro aqui na nossa região é vender e vender. Então os caras fazem de tudo para vender. O cliente pagou, porra, deu, já parte para próxima e já era. A gente não trabalha dessa maneira. A gente não fica forçando ninguém a comprar com a gente. A gente não fica insistindo, a gente não fica ligando pro cliente. Nós não ficamos. A gente tem o conceito de que, cara, se o cara quiser comprar, ele tá afim, ele gostou do produto, ele vai comprar. Eu não vou precisar ficar enchendo o saco dele para ele comprar um produto. A gente não precisa disso. Isso desgasta tanto quem compra quanto quem vende, porque quem vende vai ficar em cima toda a vida e quem compra vai ter que ficar dando desculpa. Então isso é ruim. Então a gente não tem esse conceito de ficar enchendo o saco do cliente. Então a gente não vai ficar ligando. Se o cara fez contato com a gente vai ficar tentando forçar uma venda. Hoje eu diria que 99% das empresas funcionam dessa maneira, tá? Tu pega essas lojas aqui que tem na nossa região, é tudo assim. É tudo assim, os caras vão te insistir para vender, para fazer negócio. Autorizada não sei, tá? Autorizada não sei, mas as multimarcas acontece muito isso. Então o nosso conceito já é um pouquinho diferente. E outra coisa que a gente é muito claro nas negociações, ou seja, nós vamos passar através de fotos e vídeos o estado real da moto, tá? Então a gente não vai esconder aquele arranhãozinho que às vezes tem, a gente não vai esconder uma marquinha que às vezes tem, a gente vai passar por quê? Porque quando a moto chegar na casa do cliente, ele tem que saber como é que a moto tá. Não pode ser uma surpresa para ele. Por exemplo, tem muita gente que esconde. Quer ver uma palavra que eu não suporto, cara? Eu não suporto o cara vir falar para mim, a moto é filé, o carro é filé. Cara, começou a falar que é filé, começou a usar esse tipo de gíria, eu já fico desconfiado, eu não gosto. Tá? Por isso que a gente não usa gíria para vender moto também, a gente fala certo. Então, como é a filé, dá a impressão de que é uma coisa toda mal feita, que foi batida, que foi tipo toda, como é que eu vou dizer, repintada, maquiada para esconder defeito. A gente gosta de mostrar o estado real. Então eu vou dar um exemplo, aquela tenerezinha que tá lá, que a gente tá fazendo preço baixo, estamos fazendo preço bem abaixo do mercado. Cara, nós filmamos todos os detalhes da moto. Ela tem um rachadinho, ela tem um trincadinho aqui, ela tem um arranhão aqui. Então, por mais que seja apenas um detalhe de uso, porque existe detalhe de uso, existe, né, também como é que é, defeitos. Cara, detalhe de uso na motocicleta usada sempre vai ter. Sempre vai ter. A diferença é que a gente gosta de mostrar, para deixar tudo claro e o cara saber o que está comprando. Então essa é a grande diferença. A gente vai mostrar os detalhezinhos de uso, a gente vai mostrar talvez um oxidado, alguma coisa. Por quê? Porque o cara está comprando à distância, ele tem que se sentir seguro quando está comprando à distância. Então hoje os clientes, tem muita gente assim, que é mais antigo, ou que às vezes não passou umas experiências muito boas na vida, né? Tu não sabe o que aconteceu assim nas outras negociações, que o cara, não, eu não compro à distância, eu só compro vendo. Mas às vezes o cara tá vendo uma moto de 1000 km que tá em estado de zero. Vou dar um exemplo, aquela Versys preta que tá lá, aquela Versys preta 24 tá com 1000 km, ela não tem um detalhe, nem de lavação. Por exemplo, da lavação que riscou a moto, do parafuso que foi um produto químico que agiu no parafuso, ela não tem nada disso. Então, cara, não, só compra se eu ver. Ou um cara que fala aí, não, só compra se eu ver a motocicleta, provavelmente ele tá desconfiado de alguma coisa por algum trauma que ele passou no passado. Só que a gente, como loja, primeiro que a gente é ético, então a gente jamais vai ficar enganando a pessoa, já parte desse pressuposto, né? E a gente não quer vender moto para se incomodar. Por quê? Porque a gente tá na internet, a gente tá mostrando a nossa cara para todo mundo, a gente tá divulgando nosso trabalho, a gente não tem medo disso. Então por que a gente iria enganar alguém? Então não faz sentido. Então hoje o cara, ele consegue comprar uma moto com a gente hoje 100% à distância por esses motivos. Porque a gente vai primeiramente, antes de tentar fechar a todo custo, como os lojistas fazem sempre, a gente vai primeiro passar a moto toda detalhada. O que acontece é que às vezes o cliente perde o negócio, tá? Perde de comprar moto, porque às vezes ele não é rápido. E assim como ele, já tem outras pessoas vendendo a moto. Então quando o cliente não tem tanta agilidade, tanta rapidez, ele vai demorar um pouco, ele vai esperar 1 dia, 2 dias para dar retorno, aí ele acaba perdendo a compra. E assim, ó, rapaziada, uma coisa que é importante falar: cliente sempre vai ter para moto, tá? A gente sempre vai vender a moto para alguém, sempre. Agora pode ser que o cliente que esteja vendendo a moto com a gente, ele perca uma oportunidade, tá? Porque a moto usada, a moto seminova, ela está muito relacionada ao estado geral e oportunidade. Então às vezes às vezes o cara esperar, enrolar, querer que o vendedor te chame depois, às vezes tu acaba perdendo o negócio por esses motivos. E eu vou dar um exemplo. Essa semana aconteceu, chegou uma Fat Boy na loja, que vocês vão conferir ainda. Quem acompanha no Instagram já viu
vi um spoiler dela, uma Fatboy 114 maravilhosa, com 7.000 km, 7.800, 7.900 km. E eu postei apenas um spoiler dela. E já tinha cliente de olho e já tinha cliente mandando mensagem. Aí 2 entraram em contato. E Fatboy tá disponível, passamos o preço, 92 mil, acho que era, 7.800 km, 2021, enfim, moto nova. Aí um cara foi lá, gostou da moto, passei vídeo, passei foto, tudo detalhado, bonitinho, e outro também perguntou da moto e falou que tinha interesse. Só que esse que falou que tinha interesse foi passar todas as informações e ele não deu retorno, ele ficou, não vou dar retorno, certo? Vão me chamar depois, né? Vão me chamar depois, falaram que a moto já tem gente vendo, mas não vai vender. Resultado, o que falou comigo já pagou pela moto no dia, já para não perder a moto. E o outro, quando chamou no dia seguinte para negociar a moto, já estava vendida. Ou seja, ele acabou sendo mais lento na negociação, porque ele achou que não iria vender. Entendeu? Então ele perdeu uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque geralmente essas Fatboys, elas são anunciadas muito acima da tabela, e geralmente com quilometragem mais alta e tudo mais. E essa nossa ali estava com baixíssima quilometragem, ela estava por R$ 1.400 acima da tabela, que não é nada para uma moto de 90 e poucos mil. Então, assim, rapaziada, é isso que acontece muitas vezes na negociação online. Da maneira que a gente responde, o interessado é bom que também entre em contato e responda também. E às vezes o que acontece? Daí o cara fica chateado com a gente, fica bravo, mas a gente não tem muito o que fazer, né, cara? Porque o nosso negócio é a venda de motos. Então às vezes a gente não pode ficar esperando dias e dias o cliente dar retorno. Então vamos passar um pouquinho para, para a parte de negociação. Negociação à distância, rapaziada, é o que eu falo para vocês. Comprem de gente que vocês conheçam e tenham confiança. Ou seja, vocês veem a gente na internet todos os dias temos, só no YouTube 60 milhões de acessos. Então assim, a gente está todo dia postando conteúdo meio que assim, ao vivo para vocês. Então a gente é conhecido. Agora, tu fazer uma compra à distância de quem tu não conhece, quem tu nunca acompanhou, quem tu não acompanha o trabalho, é muito complicado, tá? Por quê? Porque vai envolver dinheiro e pagamento. Então vamos lá. Para o cliente ter mais segurança, a gente nunca pega 100% do pagamento na hora. A gente pega um sinal, e esse sinal pode variar de 1.500, de 2.000 até 10, 15 mil, dependendo do valor da moto, dependendo do negócio que ele está fazendo, dependendo se tem financiamento ou não, tá? E para que serve o sinal? Vamos lá, eu peço um sinal de 5 mil para um cliente, ele está comprando uma moto de 50, eu vou pedir 5 mil de sinal, vamos botar que eu vou pedir aí um 10%. Ele vai pagar um sinal e com esse sinal a gente vai preparar a documentação. Então a gente já vai deixar a documentação preparada da moto, recibo de compra e venda, comunicado de venda no Detran, a gente vai deixar tudo bonitinho, tudo preparado. Por quê? Porque o cara vai já receber as notificações e quando entrar para fazer a consulta da moto, já vai ter um comprometimento dele que pagou o sinal pra gente e nosso que fez a documentação para ele. Então é assim que tu fecha o negócio, é através de um sinal. Então, tendo documento, tendo comunicado de venda no Detran, quem está comprando a moto já está seguro. O bem é meu, a moto já é minha e eu nem paguei tudo por ela. Viram? Então é muito simples. A partir do momento que é feito a documentação, a partir do momento que é feito o sinal de negócio, aí sim a gente vai enviar cópias para o cliente e ele vai pagar o saldo restante. Isso em caso de pagamento à vista. Obviamente que, rapaziada, a moto só vai embarcar e só vai ser entregue mediante a 100% do pagamento, tá? Por quê? Porque a gente tem a responsabilidade como loja, tá tratando com um CNPJ, com uma loja que tem, né, que vocês têm toda a parte ali de direitos do consumidor. Por isso que a moto só vai ser entregue, a moto só vai ser deslocada mediante a 100% do pagamento. Fechou? Então o cliente vai pagar o sinal, vai ser feita a parte de documentação. E o cliente, a partir do momento que é feita a parte de documentação, ele vai transferir o saldo restante e aí sim a moto vai ser embarcada. Então não tem, insegurança, porque vai estar tudo documentado e tudo através de Detran, né? Não tem como dar errado. Vamos lá, em caso de financiamento, né? Porque isso é para pagamento à vista. Financiamento tem a parte de cotação e assinatura. Financiamento, rapaziada, quando a gente faz uma cotação de financiamento, ela é uma cotação, ela não é uma ficha,
Entendeu? Então a gente vai passar a cotação de financiamento para o cliente. Vamos botar, estou comprando uma Tracer dessa, estou dando 15 mil de entrada, eu vou passar a cotação de financiamento para o cliente. O cliente, pô, tá legal, ok, deu certo. Aí, antes do cliente pagar a entrada da moto, ele vai também pagar o sinal, tá? Pra gente subir o contrato e mandar o contrato para assinatura. O cliente assinando o contrato do financiamento através do telefone celular, é feito tudo através do telefone celular de maneira muito simplificada, tá? Não é sistema nosso, isso é tudo do banco, né? É do banco, não nosso. A partir do momento que ele assinou, ele vai pagar a entrada. Aí ele completa, né? Sei lá, ele deu, sei lá, 5 de sinal, a entrada é 15, ele vai dar os outros 10, a entrada tá quitada, financiamento tá assinado, o banco paga pra gente, a documentação é feita também no momento. A única coisa ali que pro financiamento, como tu precisa do ATPV, né, do recibo pro financiamento pagar, isso é feito após a assinatura do financiamento. Então assim, ó, o sinal garante o negócio, só que o ATPV é feito após a assinatura do financiamento. Por quê? Porque vai que dá zebra na assinatura, vai que não dá de assinar, vai que dá falha no sistema, aí tu acaba perdendo o recibo, né? Então a gente sempre pede a assinatura primeiro, e a partir do momento que o financiamento é assinado, aí sim a gente gera os recibos de compra e venda e o banco faz o pagamento. O banco, rapaziada, para aprovação e tudo mais é muito fácil, tá? Por exemplo, assim, ó, tem gente que cria naquele mito de que demora, mas meu, vamos supor que eu passei uma ficha agora, de manhã. Vou dar um exemplo, passei a ficha agora e o comprador da moto é CLT, não é empresário. Geralmente quando é CLT e funcionário público principalmente, a aprovação ela é imediata. Ela não leva às vezes nem 5 minutos, às vezes ela não leva nem 2 minutos, às vezes ela leva, depende do CPF. Mas a aprovação é imediata, só que o contrato não, o contrato ele demora para liberar. Então às vezes deu aprovação, tudo, o banco aprovou, porém o contrato vai demorar mais ou menos 1 hora ali para poder ser assinado, 1h20. Só que é rápido, rapaziada, tu consegue isso dependendo da hora que tu fizer, tu consegue isso na maior parte das vezes no mesmo dia. Só que tu não tem como concluir no mesmo dia o financiamento. Entenderam? Concluir no mesmo dia geralmente é para quem está comprando a moto à vista. Quem está comprando a moto financiada não. Por quê? Porque a financeira é quem nos paga. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer todo o processo ali de assinatura do cliente, de emissão do recibo, vistoria de financiamento da moto, subir todos os dados para o sistema CNH. Então o financiamento geralmente a gente pede para fazer uma entrega de moto financiada. Se a moto já estiver pronta entrega, já tiver sido revisada tudo, a gente leva no mínimo 2 dias úteis. Ou seja, o cara vai assinar numa segunda, provavelmente ele vai pegar na quarta-feira final do dia ou na quinta-feira, tá? Terça e quarta a gente vai trabalhar em cima do financiamento dele. Talvez dê para entregar na quarta, talvez dê para entregar na quinta, tá? Então quando é transporte, rola isso. Tipo, não é assim, o cara acertou o financiamento, já vai vir caminhão e transportar a moto. Não, vai demorar uns dias até a moto ser transportada, mas dá de fazer também, tá? O pessoal tinha muita dúvida, dá de financiar a moto à distância? Sim, porque toda a parte de assinatura é feita pelo telefone. Não é feito de papel físico, igual era antigamente. É tudo pelo telefone. Então é super tranquilo, rapaziada. O fato é que tem que... como é que eu vou dizer pra vocês assim? Até me fugiu. Tem que saber de quem que vocês estão comprando, tá? Porque nem todo mundo tá aí na internet expondo isso. Tem gente que tá na internet, na verdade muita gente tá na internet só expondo o quê? Só expondo venda, e tu não conhece o produto, tu só conhece as vendas. E o produto, será que é bom? Então tem que ver produto, não só venda. É importante que vocês conheçam o produto. E a gente foca muito nesse lance do produto, a gente trabalha muito em cima do produto. Por isso que a gente não se incomoda, né, cara? Com o que a gente vende, dificilmente se incomoda. Então é isso, rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Essa aqui é a Versys, ó. Uma bonita moto. Depois vou falar dela pra vocês. Valeu!